A assessoria de Luiz Inácio Lula da Silva tentou apagar da internet uma cena específica de uma entrevista dele que aconteceu hoje pela manhã. Mas não deu certo, porque eu tenho em mãos o vídeo que mostra o que aconteceu. No vídeo de hoje você vai ver que cena é essa, mas antes eu preciso mostrar a você o nível patético ao qual chegou a militância política dentro da Globo News. No programa Estúdio I de ontem, o programa que é apresentado pela militante Andréa Sadi, foi mostrado e entrevistado um senhor que estava sozinho tentando controlar um incêndio em sua propriedade rural. Olha o nível de canalice que chegaram esses pseudojornalistas. Essa imagem. Essa imagem. Um congresso essa que não imagem. para. O brasileiro com a mangueirinha, com a ausência do Estado, com a ausência de política pública, tentando pagar, salvar sua casa, sua vida, seu sustento, e lá em Brasília a discussão completamente dissociada da realidade. E essa imagem, exatamente. É isso. E parafraseando o ex-presidente, é só não depredar, é só não tentar golpe de Estado, que você não vai parar na cadeia. É simples assim. Quer dizer, por que em pleno ano de 2024 a gente tem que falar de anistia para golpista? Até quando o Brasil vai anistiar golpista? Não é possível isso. É sobre isso, Sadi, a gente falava, quer dizer, nem serve ao debate de qualidade e de urgência, né, dos anseios, dos problemas do país, nem ao fortalecimento da institucionalidade. Nada disso vem sendo tratado, pelo contrário, o debate, por exemplo, de enfrentamento à desinformação, ele é secundarizado e no topo das prioridades a anistia para criminosos, enquanto boa parte do Brasil, do território, arde em chamas. Primeiro, eles menosprezam a importância da discussão de um projeto de lei que pode salvar pessoas que foram vítimas de prisões políticas. Eu não concordo com o que as pessoas fizeram no 8 de janeiro, mas é uma questão moral reconhecer aquilo que realmente foi praticado por eles, dano ao patrimônio público. E a pena para isso é de 6 meses a 3 anos. Agora, porque a militância política de esquerda e uma parte do judiciário acham que eles estavam tentando dar um golpe, sem armas, sem ninguém para colocar no poder, sem nada do que constitui um golpe, e infelizmente essa parte do judiciário que tem essa opinião, deu um jeito de driblar a lei para se atribuir a competência para julgar essas pessoas, agora esses pseudojornalistas acham que têm o direito de querer impedir que a Comissão de Constituição e Justiça discuta esse projeto de lei, que tem o objetivo apenas de trazer justiça a essa situação. Segundo ponto, os incêndios em número recorde no Brasil na gestão de Lula são um motivo para que o Legislativo, na Comissão de Constituição e Justiça, não possa discutir um assunto que diz respeito à sua função, que é Constituição e Justiça? Por que ninguém aí ficou fazendo esse estardalhaço todo sobre o churrasco de Lula com ministros do STF e ministros de Estado no sábado, enquanto o Brasil também ardia em chamas? As mesmas pessoas que em 2020 culpavam exclusivamente o governo em exercício pelos incêndios, agora que estão à frente do Executivo Federal, arrumam tempo para fazer churrasco com os ministros da Suprema Corte. E a própria Globo News, então, já que a Comissão de Constituição e Justiça não pode discutir nada além dos incêndios, por que a Globo News não está fazendo o mesmo? Porque então, mesmo com o país ardendo em chamas, a emissora dedica horas para falar, por exemplo, sobre o debate presidencial nos Estados Unidos. É preciso ser muito canalha para conseguir usar esse tipo de argumento para exercer sua militância política contra aqueles de quem não gosta. Tem que ser muito canalha para chamar isso de jornalismo. E não pense que acabou. Ainda sobre o PL da anistia, Andréa Sadi, como os pseudojornalistas da Globo News têm um acesso incrível aos bastidores do governo e do Supremo, adiantou que, se aprovado, esse projeto deve ser derrubado pelos ministros do STF por inconstitucionalidade. Enquanto a gente estava aqui no programa, eu conversei com algumas fontes do judiciário, porque eu já quero jogar para frente o que pode acontecer se esse projeto passar lá na CCJ e tiver se avançar na Câmara. E aí essa fonte falou assim para mim, que se um dia esse projeto passar no Supremo, na visão dessa fonte, o projeto vai ser declarado inconstitucional e que, na avaliação dele, um dos fundamentos vai ser, inclusive, a linha do que o deputado Valadares, relator do projeto que falou aqui ontem, contou para a gente.
prova de desvio de finalidade na avaliação de integrantes do Supremo. Agora, então, os ministros se preocupam com a constitucionalidade. Engraçado é que a Constituição Federal, em especial seu artigo 5º, que determina que todos são iguais perante a lei, não foi respeitada nas prisões e condenações daqueles que participaram do 8 de janeiro, porque eles definitivamente não foram tratados da mesma forma que foram aqueles que praticaram as mesmas coisas em outros momentos, como o grupo do MTST, que invadiu e depredou a Câmara em 2006, liderado inclusive por um dirigente do PT, ou então o próprio Guilherme Boulos. Hoje mesmo está circulando pela imprensa o caso da prescrição de um processo contra Guilherme Boulos justamente por dano ao patrimônio público praticado por ele em 2012. Veja como a Constituição é rasgada justamente por aqueles que deveriam guardá-la. Isso é o retrato do Brasil de hoje. A assessoria de Lula tentou fazer com que uma cena de uma entrevista do presidente a uma rádio hoje pela manhã também se tornasse secreta. Só que não deu certo. Você já vai entender essa história. Em entrevista ao vivo para a Rádio Norte FM de Manaus, Lula falou principalmente sobre a visita que ele fez no dia anterior ao estado. Só que ao comentar sobre isso, ele disse que ficou feliz ao ver a gravidade da situação. Eu estava com menos de meio metro de água, que não dá nem para os barcos transitarem carregando os produtos que as pessoas produzem, e muito menos para a pesca, porque o peixe desaparece, o peixe morre. Então é uma situação muito grave. Eu fiquei muito feliz porque eu aprendi com a minha mãe que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então é uma situação muito grave, eu fiquei muito feliz. Só que esse ainda não foi o ponto mais controverso da entrevista. Em um outro momento, quando um dos entrevistadores fez uma brincadeira ao chamá-lo de vozão, a assessoria do presidente fez um corte misterioso no vídeo que ficou salvo no YouTube, justamente no início da resposta de Lula. Presidente, tiozão agora falando, agora há pouco a gente estava conversando nos bastidores, o senhor falou, senhor não, tiozão, senão você